Número 3. Michael Mikey Welsh. Mikey Welsh entrou para a banda americana de pop-punk Weezer em 1998, após a saída do baixista Matt Sharp. Ele tocou com o Weezer em um álbum, o álbum homônimo, que também é conhecido como The Green Album. O disco contou com os sucessos Hash Pipe e Island in the Sun. Welsh deixou a banda em 2001 porque teve um colapso nervoso e tentou suicídio. Ele mais tarde se internou em um hospital psiquiátrico. Welsh disse a um repórter que tinha um problema com drogas, além de transtorno de estresse pós-traumático não diagnosticado e transtorno de personalidade limítrofe. Após deixar o Weezer, Welsh fez uma pausa na música para iniciar uma carreira como artista visual. Sua arte foi usada em pranchas de snowboard da Burton, e ele criou uma capa de álbum para a banda Timberline. Em 26 de setembro de 2011, Welsh postou o seguinte no Twitter. Ele mais tarde mudou a data para o fim de semana seguinte. Era o fim de semana em que ele planejava ver Weezer no Riot Fest, em Chicago. Infelizmente, ele não veria a banda se apresentar no domingo, 9 de outubro. No dia anterior, a equipe de limpeza do Hotel Rafaelo tentou entrar no quarto de Welsh. Welsh não fez o check-in no momento esperado. Um funcionário conseguiu empurrar a porta e encontrou o Welsh no chão perto da porta. Infelizmente, o pai de 2 filhos de 40 anos estava morto. No quarto de Welsh, a polícia encontrou medicamentos prescritos e um saco de pó branco, provavelmente heroína. Mas o laudo toxicológico voltou inconclusivo. Weezer tocou no Riot Fest como programado e posteriormente postou o seguinte em seu site. Enquanto todos ainda estão em choque com a trágica perda de Mikey Welsh ontem, sabemos muito bem que ele nunca teria querido parar o rock no Riot Fest de hoje, o show que ele planejava assistir. Pelo contrário, o rock era o que ele amava, tanto a música quanto a arte. Tocar o show e tocar bem esta noite é para honrá-lo e a sua memória. Sentimos que ele estará assistindo. Catherine Hobbs, que era conhecida pelo nome de Kathy, morava em Oakland, Califórnia, quando era jovem. Ela teve uma vida difícil ao crescer. Os pais dela se divorciaram quando ela tinha 8 anos e ela era muito apegada ao pai. Quando Kathy estava na 7ª série, uma boa amiga dela morreu de doença cardíaca e ela ficou devastada com a perda. A mãe de Kathy, Vivian, mudou-as para Las Vegas, Nevada, para proporcionar a Kathy um ambiente melhor para crescer. Kathy fez novos amigos em sua nova cidade e ela floresceu. Mas ela há muito era atormentada pela premonição de sua própria morte. Quando criança, Kathy disse à sua família que iria morrer em uma idade precoce. Quando Kathy tinha 8 anos, suas premonições se tornaram mais específicas e ela disse às pessoas que viveria além dos 16 anos. Conforme seu 16º aniversário se aproximava, Kathy estava estressada devido aos crescentes sentimentos de que iria morrer. Um dia, ela estava chorando e disse à sua mãe que não queria envelhecer. Sua mãe disse, Kathy, todos temos que crescer. Não é a tarefa mais simples, mas todos nós a realizamos. Kathy respondeu dizendo, eu não vou. Apesar do que lhe diziam, Kathy estava convicta de que não viveria além dos 16 anos. À medida que aquele dia se aproximava, ela passava mais tempo em seu quarto e não saía de casa. Mas então, em 20 de abril de 1987, ao completar 16 anos, ela teve um renovado entusiasmo pela vida por ainda estar viva. Suas premonições pareciam não se concretizar, e ela começou a ter uma vida normal. Ela começou a se maquiar e cogitou seguir carreira na área de beleza. Ela também passou a sair para encontrar os amigos. 3 meses depois, em 23 de julho de 1987, Kathy estava em casa com sua mãe. Ela estava lendo um romance em seu quarto e ela terminou. Às 23 horas, Kathy disse à mãe que ia ao supermercado comprar outro livro. A loja ficava a 1,5 quarteirão de distância, e Kathy costumava ir até lá a pé à noite.
Um grupo de amigos da Kathy se reunia na piscina do apartamento deles. Então sua mãe, Vivian, presumiu que eles estariam por perto. Vivian acordou abruptamente às 3 da manhã, sentindo como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Então, uma sensação de paz a dominou e ela voltou a dormir. Na manhã seguinte, Vivian ficou chocada ao ver que o quarto de Kathy estava vazio. Ela acionou a polícia de imediato. A polícia presumiu que Kathy havia sido sequestrada e eles contataram a mídia para ajuda. A mídia local divulgou sua foto e um balconista a reconheceu. Ela entrou em sua loja na noite do desaparecimento de Kathy. O balconista tinha um recibo confirmando que alguém comprou o romance às 11h17 daquela noite. Então a polícia sabia que Kathy chegou à loja, mas não em casa. Infelizmente não havia outras pistas. A família de Kathy encontrou entre seus pertences cartas endereçadas a cada familiar. Elas foram datadas um mês antes do seu 16º aniversário. Na carta para sua mãe, Vivian, Kathy escreveu: "Querida mãe, no caso da minha morte, você receberá esta carta. Espero que você viva feliz e não quero que ninguém se preocupe com a minha morte. Amo todos vocês carinhosamente. Você foi boa para mim e ninguém mais poderia ter sido uma mãe melhor. Mantenha-me viva em seu coração e nunca se esqueça de mim. Com amor sempre, Kathy." 9 dias após Kathy desaparecer, um caminhante estava procurando cristais de rocha no deserto perto do Lago Mead, que fica a menos de 1 hora de carro de Las Vegas. Ele sentiu um cheiro terrível perto da estrada. Ele olhou ao redor e achou o corpo de Kathy. A polícia encontrou perto do corpo de Kathy marcas de pneus e 2 pedras com seu sangue. Kathy morreu devido a um trauma contundente na cabeça. Ela também havia sofrido abuso sexual. 3 meses depois, em outubro, alguém deixou um correio de voz para a polícia. O chamador anônimo disse que acabara de ouvir as notícias sobre Kathy porque ele estava fora da cidade. Ele afirmou ter visto Kathy sendo levada por 2 homens para um veículo na noite de seu desaparecimento. Ele disse que ela estava gritando e ele parou para ver o que estava acontecendo. Ele ouviu um dos homens chamar o outro de Robbie. Ele viu isso perto da loja onde Kathy foi vista pela última vez e descreveu corretamente suas roupas. O chamador até tinha o número da placa do carro do sequestrador. A polícia pesquisou no banco de dados pela placa do carro, mas não encontrou nada. A polícia acreditava que Kathy foi sequestrada logo após sair da loja por 1 ou 2 pessoas e então levada até o lago e morta naquela noite. Mas isso foi tudo que a polícia soube por quase 1 ano. Em março de 1988, o policial Paul Halsey Jr., de 30 anos, estava tentando prender um homem que dirigia um Corvette vermelho roubado em Beaumont, Texas. Ele mal sabia que o homem que estava tentando prender era o serial killer Michael Lockhart. Halsey confrontou Lockhart no motel onde ele estava hospedado e Lockhart atirou em Halsey ali mesmo no quarto. Outro hóspede ouviu o tiro, então foi verificar e encontrou Halsey morto, então correu para a recepção para pedir ajuda. Lockhart fugiu no carro roubado, mas um policial avistou o carro na rodovia e começou a persegui-lo. Lockhart acabou batendo o carro em Orange, Texas, e então fugiu a pé. Ele pegou um táxi e pediu para ir a Houston. Mas a polícia parou o táxi e Lockhart disse: "Ah, bem, acho que vou para a cadeia agora." Lockhart foi preso e acusado de homicídio em 1º grau. Na época, Lockhart era procurado por homicídio em 2 estados. Ele havia abusado sexualmente, assassinado e mutilado Wendy Gallagher Griffith, de 16 anos, em Indiana, no dia 13 de outubro de 1987. Lockhart a amarrou, amordaçou e a esfaqueou 21 vezes. Wendy morava com sua mãe e sua irmã, e infelizmente, sua irmã foi quem encontrou o corpo. Lockhart também era procurado por agredir sexualmente, assassinar e mutilar Jennifer Kohlhauer, de 14 anos, em janeiro de 1988. Ele a estuprou e a esfaqueou até a morte na casa dos pais dela em Tampa, Flórida. Lockhart havia cometido vários outros crimes, incluindo agressão sexual à sua ex-esposa, atacar e roubar uma mulher à faca
e roubar vários bancos. A polícia também acredita que Lockhart é responsável pela morte de Kathy. Recibos mostram que Lockhart estava em Las Vegas no momento do assassinato. Suspeita-se que ele dirigia um carro roubado em Toledo, no Ohio. Após o assassinato, acredita-se que ele trocou as placas para evitar captura. A polícia revistou o carro que ele havia roubado. Eles encontraram fibras azuis que eram semelhantes às fibras azuis encontradas na cena do crime. Lockhart foi questionado sobre o assassinato de Kathy e negou tê-lo cometido. Ele nunca foi a julgamento pelo assassinato dela, mas acredita-se que ele a matou. Lockhart foi julgado e condenado no Texas pelo assassinato de Paul Halsey. Ele foi condenado à morte e morreu por injeção letal em 9 de dezembro de 1997. A identidade do segundo homem, possivelmente chamado Robbie, que pode ter se envolvido no sequestro de Karen, é desconhecida. A polícia também não sabe a identidade do misterioso telefonema que testemunhou Kathy sendo sequestrada. Contudo, a polícia considera o caso de Kathy Hobbs encerrado. Pete "Pistol" Pete Maravich era um lendário jogador de basquete americano. Ele era um marcador prolífico, conhecido por seu estilo chamativo em quadra. Ele era um excelente passador e tinha grande controle de bola. Maravich queria ser o melhor armador, em parte devido ao seu pai. Seu pai, Press Maravich, atuou na Associação Nacional de Basquete e posteriormente foi técnico de basquete universitário. Não há dúvida de que Pete Maravich fez um nome para si mesmo. Durante seu período na Universidade Estadual da Louisiana, ele marcou muitos pontos. Maravich alcançou praticamente todos os principais recordes de pontuação da Associação Nacional de Atletismo Colegial, incluindo a maior média de pontos na carreira, mais pontos, cestas feitas e tentadas e mais jogos de 50 pontos. Ele recebeu o apelido de Pistol Pete na faculdade por arremessar a bola de basquete do seu lado. Ele parecia segurar um revólver. Ele começou sua carreira profissional com o Atlanta Hawks em 1970. Ele acumulou muitos pontos durante seus primeiros anos lá, mas a equipe teve temporadas medíocres. Na temporada de 1973 a 1974, Pete Maravich teve sua melhor temporada na Associação Nacional de Basquete, até então, com média de 27,7 pontos por jogo. Maravich era um jogador altamente divertido. Ele dominava passes por trás das costas, lançamentos de 9,1 metros. Ele podia driblar entre as pernas com qualquer mão. Ele até realizava piruetas. Mas ele tinha críticos que achavam que ele era muito extravagante. Ele marcou muitos pontos nos jogos, e alguns o consideravam um jogador egoísta. Alguns fãs o rotularam de exibido, que descreve um jogador que gosta de se mostrar. Durante um jogo em 1974, alguém pendurou uma faixa que dizia "Pistol Pete, por que os exibidos custam $2 milhões em Atlanta e apenas 50 centavos na Filadélfia?" Em seguida, Maravich falou com um jornalista do Beaver County Times, da Pensilvânia. Beaver está a apenas 16 quilômetros de onde Maravich cresceu em Aliquipa, Pensilvânia. Para o repórter, ele disse: "Não quero jogar 10 anos na Associação Nacional de Basquete e morrer de infarto aos 40. Mal sabia ele que era exatamente isso que o futuro lhe reservava. Após Atlanta, Maravich atuou pelo New Orleans Jazz. A temporada de 1974-75 não foi um grande ano para Maravich e sua equipe foi a pior da liga. Mas a temporada de 1976-1977 foi excelente para ele. Ele atuou em 73 jogos e registrou uma média de 31,1 pontos, seu recorde pessoal. Mas ele permaneceu na reserva por 2 temporadas, principalmente devido a problemas no joelho. Ele disputou 17 jogos no início da temporada de 1979 pelo Utah Jazz, mas foi dispensado no começo de 1980. Ele foi contratado como agente livre pelo Boston Celtics.
Ele se aposentou depois da temporada de 1979-1980, devido a um problema no joelho. Em sua carreira de 10 anos, ele foi 5 vezes All-Star e 2 vezes nomeado para a primeira equipe All-Associação Nacional de Basquete. Ele foi eleito para o Hall da Fama do Basquete Memorial Naismith em 1987. Na aposentadoria, Maravich dirigiu acampamentos de basquete na Flórida e Louisiana, perto de sua casa. Ele também foi locutor de basquete na United States of America Network. Ele também se tornou um cristão renascido. Isso o levou a Los Angeles, Califórnia, em janeiro de 1988. Ele veio para fazer uma entrevista com um programa de rádio cristão chamado Foco na Família. Em 5 de janeiro de 1988, James Dobson, fundador do Foco na Família, convidou Pete para jogar basquete com ele e outros membros da equipe. Essa foi a primeira vez em mais de um ano que Maravich jogou uma partida. Após aproximadamente 45 minutos, todos pausaram. No intervalo, Dobson e Maravich conversavam na quadra. Maravich disse que se sentia ótimo e queria jogar basquete recreativo. Dobson virou-se para beber água, mas Maravich desmaiou e começou a convulsionar. Dobson tentou manter as vias aéreas de Maravich abertas, mas percebeu que ele não resistiria. Pete Maravich foi levado às pressas para o hospital e os médicos tentaram reanimá-lo por 50 minutos. Posteriormente, foi descoberto que Maravich tinha problemas cardíacos desconhecidos por ele. Tragicamente, Pete Maravich morreu exatamente como ele disse que não queria na entrevista de 1974. Ele jogou na Associação Nacional de Basquete por 10 anos e depois morreu de um ataque cardíaco aos 40 anos de idade. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, certifique-se de se inscrever. Haverá um novo vídeo sobre o paranormal semanalmente. Se você é novo aqui, confira também nosso outro canal, o Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes bizarros, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir.